SBT confirma a volta do Topa Tudo por Dinheiro e abre inscrições pro programa. Mas ele vai ser aos domingos? É o que a gente vai entender hoje. Pois é, minha gente, segundo a Folha de São Paulo, claro que o SBT não ia ficar parado diante das mudanças e das lembranças que o telespectador carrega com carinho. O retorno do Topa Tudo por Dinheiro foi finalmente confirmado e dessa vez dentro do programa Silvio Santos, trazendo de volta não só um clássico, mas uma marca histórica da televisão brasileira que mudou domingos aí inteiros por décadas. A volta do formato não é apenas um movimento nostálgico, é também uma decisão muito estratégica, viu? O SBT, como você sabe, enfrenta uma fase complicada de ajustes, tentando reconquistar o público que foi perdido ao longo dos anos para outras opções aí de entreter. E o Topa Tudo sempre foi um diferencial, um formato que marcou época e sustentou a liderança por muito tempo, viu? Silvio Santos, com sua capacidade única de envolver o público, criou em 1991 um programa onde a audiência se sentia participante. O Quem Quer Dinheiro virou um grito nacional e os aviãozinhos de dinheiro se transformaram num símbolo que ultrapassou a TV. Agora a Patrícia Bravanel fica responsável por resgatar esse legado. Desde 2022, no comando do programa Silvio Santos, ela assume a missão de reinventar o formato sem perder a essência que tornou o Topa Tudo um sucesso absoluto. O SBT não quer apenas repetir o passado. A proposta é trazer versões atualizadas das loucuras que marcaram o programa. Isso significa quadros mais modernos, linguagem ajustada aos tempos atuais e também, claro, uma produção mais dinâmica, sem abrir mão aí do clima de diversão e surpresa. As inscrições para participar já foram abertas e qualquer pessoa pode entrar na brincadeira. Basta responder duas perguntas simples. O que você faria por dinheiro e o que você faria com esse dinheiro? O foco continua sendo o envolvimento direto com o público, que foi um ponto que sempre foi fundamental no formato original. O programa ficou no ar entre 1991 a 2001 e nesses 10 anos deu origem a muitos quadros que viraram referência. As câmeras escondidas com o Ivo Holanda, os desafios engraçados, as brincadeiras com a plateia, tudo isso será reapresentado, mas com uma nova embalagem. Nesse contexto, o SBT mostrou que sabe o valor do seu acervo. Voltar com um programa como esse é apostar num conteúdo que tem reconhecimento popular, que gera memória afetiva e que ainda tem potencial para render bons índices de audiência. Celso Portiolli, que hoje é um dos principais nomes do canal, foi descoberto dentro do Topa Tudo. Pois é, ou seja, o formato não só entretinha, como também funcionava como vitrine para novos talentos da casa. A estratégia de trazer de volta programas icônicos não é exclusiva do Topa Tudo por Dinheiro. A Porta da Esperança, outro quadro histórico, também já está em processo aí de retorno. Isso mostra uma linha editorial clara, resgatar o DNA do SBT e usá-lo como força competitiva. A morte de Silvio Santos no ano passado deixou um vazio imensurável, mas esse vazio pode ser preenchido em parte pela continuidade do seu legado, não apenas na figura da filha, mas no conteúdo que ele criou e, claro, consolidou. O Topa Tudo por Dinheiro foi mais que um programa, foi um fenômeno cultural, foi um formato que entendeu o brasileiro como nenhum outro que entendia, que conversava com a dona de casa, com o jovem, com a criança, com o idoso, todo mundo se via ali no programa. Ao resgatar esse formato, o SBT também reforça a sua identidade. Enquanto outros canais se distanciam das suas origens, o canal da família Bravanel aposta na memória coletiva como estratégia de conteúdo e também, claro, de futuro. O momento televisivo é desafiador, com o streaming modificando os hábitos de consumo, mas formatos como o Topa Tudo têm uma força que sobrevive a mudanças tecnológicas. Eles criam um vínculo que o digital ainda não conseguiu replicar. A grande dúvida agora é se o público vai abraçar essa volta, mas tudo indica que sim. Comentários nas redes sociais, as reações aí ao anúncio das inscrições e também o clima de expectativa mostram que há espaço para atrações assim. O brasileiro gosta de se divertir, de se surpreender, de participar, e o Topa Tudo traz tudo isso. É um programa onde qualquer pessoa pode virar o personagem principal, nem que seja por alguns, pequenos minutinhos. A dinâmica das brincadeiras, o espírito de coragem, o risco pelo prêmio, esses elementos
tocam em algo muito íntimo do público. Tocam no desejo de ser visto, de ser valorizado, de mudar de vida num piscar de olhos. Por isso, a aposta do SBT é válida. Ela tem fundamento na memória, no carinho popular e também no desejo coletivo por programas mais leves e participativos. Não se trata só de mais entretenimento, mas de experiência coletiva. A presença de Patrícia é fundamental nesse processo. Ela tem trazido uma energia nova para o domingo do SBT e a sua ligação direta com o Silvio Santos garante uma continuidade natural que o público valoriza. Ao abrir inscrições, o SBT está falando, você pode fazer parte disso. E isso é algo que fideliza, ainda mais a audiência. Não é um programa fechado, é uma janela aberta para o inusitado. A história da TV é feita de momentos icônicos. Poucos programas conseguiram alcançar o nível de popularidade e reconhecimento que ele alcançou. Não existe garantia de sucesso, claro, mas existe um terreno fértil, um público com saudade, um nome de peso no comando e, claro, um formato que já foi testado e aprovado. O SBT está dando um passo corajoso, mas muito coerente. Com sua história, em vez assim de reinventar tudo, está revisitando o que deu certo e apostando na conexão entre passado e futuro. O Topa Tudo não é apenas uma volta, é uma declaração de que a televisão ainda pode ser grande, ainda pode ser popular, ainda pode mexer com o emocional do brasileiro. Essa volta vem no momento certo, numa época em que a televisão busca novos rumos. Olhar para trás pode ser o melhor jeito de avançar. E o SBT entendeu isso com clareza. Os desafios vão existir, a comparação com o original vai ser inevitável, mas o importante é que a essência continua. A proposta segue a mesma, divertir, surpreender e recompensar quem tem coragem de participar. Se o Topa Tudo vai funcionar hoje como funcionou antes, ninguém sabe. Mas o que se sabe é que o terreno está preparado e o clima de expectativa já tomou conta de quem acompanha o programa aí e o SBT há décadas. A decisão de trazer de volta um dos maiores sucessos de Silvio Santos não é só um ato de saudade, é uma ação de estratégia, de conexão e também de valorização do que a televisão brasileira tem de melhor. E quando o domingo chegar e o grito "quem quer dinheiro" voltar a ecoar, a certeza vai se confirmar. O SBT ainda sabe fazer televisão como ninguém. E o brasileiro ainda quer sonhar junto. A volta do programa mostra que o canal ainda conhece sua própria história, mas isso não significa garantia de sucesso. É preciso muito mais do que saudade para poder segurar, a atenção do público em pleno 2025. Porque o telespectador hoje é muito exigente, disperso, acostumado com conteúdos rápidos, interativos e onde ele escolhe o que quer assistir. Um programa de variedades clássico precisa de um ritmo completamente diferente para poder atrair essa geração. A marca Topa Tudo por Dinheiro tem peso, é verdade, mas não é apenas sobre o nome, é sobre o formato, a entrega, a energia, a relevância. Tudo isso tem que conversar com a realidade de hoje. A presença da Patrícia Bravanel no comando é uma decisão coerente, mas vai exigir dela mais carisma, firmeza e também, claro, naturalidade do que ela tem mostrado até aqui. A comparação com o Silvio será imediata, inevitável. Se a ideia é manter o formato original, ele precisa ser melhorado, reinventado, não somente replicado. Um quadro antigo que volta igual ao que era pode soar desatualizado, lento ou até mesmo sem sentido. O desafio é muito grande, mas não é impossível. O SBT já mostrou que sabe fazer televisão popular quando quer. Só que precisa lembrar que os tempos mudaram e que o entretenimento de hoje tem outras regras. O SBT não pode cair na tentação de apostar apenas no nome do programa. Tem que entregar um conteúdo ágil, envolvente, visualmente diferente, com dinâmica e também, claro, participação digital e inovação. Em cada segmento, a postura da emissora de resgatar esses formatos icônicos é muito interessante, é estratégica, mas precisa vir acompanhada de uma equipe criativa que entenda as necessidades do público atual e não apenas copie o que já foi feito. A sociedade mudou, as brincadeiras que funcionavam na década de 90 talvez hoje sejam consideradas inapropriadas, ofensivas ou simplesmente sem graça. O canal tem que ter cuidado com o limite.
A nostalgia funciona como ponto de partida, não como motor principal. Atrair pelo saudosismo é muito válido, mas manter a atenção exige algo que o telespectador não veja em nenhum outro lugar. O domingo é um dia de alto valor na televisão aberta. A competição é muito grande e qualquer erro pode ser fatal. O Topa Tudo não pode voltar com um ar de tapa dura, tem que chegar com uma atração impactante. É fundamental que o programa tenha um formato multiplataforma e com a interação com redes sociais, disponibilidade de momentos exclusivos para a internet e também, claro, a interação e a conversão de conteúdo para diferentes telas. Isso tudo será determinante. O foco tem que estar no público, não basta só ter inscrições abertas, é preciso trazer gente interessante, com histórias verdadeiras, personalidades curiosas e desafios envolventes. O roteiro tem que ser autêntico e também dinâmico. Se a ideia é fazer pessoas tocarem tambor vestidas de palhaço no centro da cidade por R$100, isso não vai colar mais. A vergonha alheia não faz tanto sucesso como antigamente. Hoje o público se encanta com conteúdos que emocionam, que fazem rir com inteligência, que possam conectar de verdade com o cotidiano. Isso tem que ser entendido antes de qualquer edição. Esse retorno da marca é oportuna, mas ela tem que vir acompanhada de uma campanha de divulgação forte que posicione o Topa Tudo como uma experiência nova e não apenas o remendo do passado. É preciso fazer as novas gerações se interessarem pelo formato. Quem tem menos de 25 anos nunca viu esse programa original, então o novo precisa fazer sentido mesmo para quem não tem memória afetiva. A mistura entre velho e novo tem que ser equilibrada. Nem tudo do passado serve para o futuro. Alguns elementos podem ser homenageados, mas a pegada deve ser focada no hoje. O SBT tem que estar disposto a testar, errar, ajustar e ouvir o público. Se a volta do Topa Tudo for encarada como uma verdadeira nova temporada, as chances de alcance são maiores. Não há espaço para amadorismo. O público desse ano consome conteúdo de alta qualidade e a tolerância com produções mal feitas é quase nula. O canal tem que ser bom desde a primeira semana. O programa tem que ter uma identidade visual marcante, com um cenário novo, moderno, que impressione logo de cara. A estética é muito importante, principalmente quando cada coisinha para nas redes sociais. O humor do programa também tem que ser reformulado. A geração Z tem outro ritmo, outra linguagem, outras referências. É preciso saber conversar com esse público sem forçar a barra. Os quadros clássicos devem ser tratados com respeito, mas também com liberdade criativa. A proposta não deve ser um museu da televisão, mas uma versão atual, inspirada, mais inteligente e também, claro, atrativa. O SBT deve apostar em surpresas, quadros novos, participações inesperadas, parcerias com outras plataformas e outras coisas mais. Mas tudo isso tem que ser interessante, bem escolhido para poder aumentar a relevância. O SBT tem que entender que o maior desafio não é trazer de volta o nome Topa Tudo, mas convencer o público que vale a pena acompanhar um domingo inteiro novamente ali na TV aberta. Voltar com o clássico é um risco que pode render recompensas, mas sem audácia e qualidade pode se tornar um tiro no pé. E aqui você já sabe, TV e entretenimento sem filtro. Siga a gente nas redes sociais, @BastidoresDMOFC e também no Twitter, que é o X agora, @BastidoresDM, e a gente se vê no próximo vídeo. E tá dada aí a informação da Folha de São Paulo de que o SBT confirmou o retorno do Topa Tudo por dinheiro com Patrícia Bravanel.